Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula hoje é diagnóstico clínico e laboratorial de doenças autoimunes, começando então pelo lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então na aula de hoje, pessoal, a gente vai ter uma abordagem geral sobre o que são, né, as doenças autoimunes, uma breve explicação, relembrando alguns conceitos ali de imunologia, né, de onde para a gente entender de onde vêm essas doenças autoimunes, e aí sim a gente vai ter uma abordagem focada para o lúpus eritematoso sistêmico, que vai ser a primeira doença autoimune da qual nós iremos falar sobre o diagnóstico clínico e laboratorial. Começando então, pessoal, relembrando alguns conceitos, primeiramente começando pelo conceito de autoimunidade. O que é a autoimunidade? Ela é definida por resposta do sistema imune para antígenos próprios, ou seja, para autoantígenos. Então, a autoimunidade ela é um processo no qual o nosso sistema imunológico passa a reconhecer moléculas das nossas células, né, ou até mesmo material genético das nossas células, como antígenos, né? Então, o nosso sistema imunológico deixa de tolerar algumas moléculas próprias, nossa, e passa a gerar uma resposta imunológica contra essas moléculas. Então, de onde vem, né, essa autoimunidade? Primeiramente, vamos relembrar qual que é a função da nossa resposta imunológica. Basicamente, a nossa resposta imunológica ela tem como função fazer o quê? Fazer a defesa do hospedeiro contra infecções microbianas. Portanto, a nossa resposta imunológica ela deve ser uma resposta que aconteça de forma equilibrada, né? A gente não pode ter uma resposta descontrolada. E principalmente, essa resposta ela deve ser montada contra antígenos não próprios, ou seja, contra antígenos externos, né? Principalmente os antígenos microbianos. Então, pessoal, nossa resposta imunológica ela deve ser montada contra antígenos não próprios, né? Então, contra lá bactérias, vírus e fungos, no intuito de garantir a defesa do hospedeiro. E aí, pessoal, para garantir que a nossa resposta imunológica seja desencadeada contra antígenos não próprios, somente contra esses antígenos não próprios e não contra os nossos próprios antígenos, o nosso sistema imunológico tem mecanismos, né, para garantir que os linfócitos produzidos respondam apenas contra antígenos não próprios. Esse processo no qual o sistema imunológico tenta garantir que não haja o desenvolvimento de resposta imune contra os nossos próprios antígenos é chamado de tolerância imunológica. Esse processo de tolerância imunológica, como que ele funciona? A gente já sabe, né, que as nossas células, nossas células imunológicas, elas são geradas, né, assim como as outras células do nosso sangue são geradas lá na medula óssea, né? E após a produção dessas células, falando especificamente dos linfócitos, né, tanto T quanto B, esses linfócitos, após eles serem produzidos lá na medula óssea, eles passam por um processo de checagem, né, que é o processo de tolerância imunológica. Nesse processo, os linfócitos eles são testados para ver se eles são capazes de tolerar os antígenos próprios, né? Então, eles são expostos aos antígenos das nossas próprias células, a alguns antígenos das nossas próprias células, né? A moléculas da nossa própria célula. E aí verifica-se se esse linfócito ele vai responder ou não contra esses antígenos próprios, né? Se os linfócitos respondem a antígenos próprios, a maioria deles são deletados, né? São
destruídos, tá? É um processo mais ou menos parecido com o que acontece quando a gente pensar lá numa indústria, né? Por exemplo, numa produção em série. Então, os produtos são produzidos em grandes quantidades e em algum momento eles passam por um processo de avaliação, né? Um processo de avaliação da qualidade para ver se aquele produto está dentro da qualidade, né? Fazendo uma analogia bem simplória, é mais ou menos isso que acontece. Os nossos linfócitos são produzidos na medula óssea e depois eles passam por um processo de checagem ali da sua qualidade, né? Para ver se eles foram produzidos adequadamente e se eles estão respondendo, se eles estão tolerando, né, os antígenos próprios. Mas assim como num processo de produção em larga escala, né, como eu fiz essa analogia com a indústria, em algumas situações podem acontecer falhas, né? Então, em algum momento, esse processo de tolerância central ele pode falhar e aí algumas células que deveriam ser destruídas, alguns linfócitos que deveriam ser destruídos porque eles são linfócitos autorreativos, né, ou seja, que estão respondendo a antígenos próprios, ao invés deles serem deletados, eles acabam escapando desse processo de tolerância. E aí, juntamente com outros fatores, começa o processo de surgir a autoimunidade, né? E aí a própria resposta imunológica passa a ser capaz de causar lesão tecidual e doenças. A autoimunidade, portanto, ela vai resultar de uma falha dos mecanismos de autotolerância dos linfócitos B e dos linfócitos T. Essa falha nos mecanismos de autotolerância, ela pode ter como causa fatores genéticos e ambientais, né? Então, em algum momento, existem pessoas que têm uma predisposição genética para o desenvolvimento dessa autoimunidade e há também uma participação de fatores ambientais para o desenvolvimento dessa autoimunidade em pessoas que já são susceptíveis, né? Fatores ambientais, como, por exemplo, radiação ultravioleta. Então, em decorrência dessa falha dos mecanismos de autotolerância dos linfócitos B e T, surgem as doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas são definidas, né, como síndrome provocada por lesão tecidual ou alteração funcional desencadeadas por uma resposta autoimune. Ou seja, as doenças autoimunes, elas vão ser a manifestação dessa autoimunidade, né? Vão ser o momento onde a gente vai verificar as lesões teciduais causadas por essa autoimunidade. As doenças autoimunes, elas podem se dividir, de um modo geral, em doenças órgão-específicas, ou seja, doenças onde a autoimunidade, ela é designada para um órgão específico, né? E aí os sinais e sintomas vão ser decorrentes da ação do sistema imunológico naquele órgão específico, né? Exemplos, doença de Graves, miastenia grave e tireoidite de Hashimoto, entre outras. E algumas doenças autoimunes podem ser caracterizadas como sistêmica, ou seja, os efeitos da autoimunidade eles vão se manifestar no organismo inteiro, né? Então não vai ser em um órgão específico. A destruição tecidual ela poderá acontecer em qualquer sistema, né? Não somente em um. Exemplos, artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, que é o tema foco da nossa aula hoje, né? Essas outras doenças, como artrite reumatoide, algumas outras doenças autoimunes a gente vai estudar em outras aulas, tá? Mas na aula de hoje, o nosso foco é falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, portanto, ela é uma doença autoimune de caráter sistêmico, ou seja, os efeitos da autoimunidade eles vão se manifestar em diferentes tecidos, em diferentes sistemas. Então, ela é uma doença sistêmica, né? O indivíduo com lúpus, ele vai ter manifestações clínicas em diferentes, vai ter sintomas clínicos em diferentes órgãos, né? Em diferentes órgãos, diferentes sistemas. Os órgãos mais acometidos
pelo lúpus eritematoso sistêmico são o coração, a pele, os rins e também são acometidas as articulações. Qual é a causa do lúpus eritematoso sistêmico? Então, já sabemos que é uma doença autoimune. Portanto, temos a participação de moléculas do sistema imunológico, né? No caso do lúpus, os sinais e sintomas observados na doença são decorrentes de autoanticorpos. Então, o que acontece? A pessoa que tem o lúpus eritematoso sistêmico, ela passou a desenvolver uma autoimunidade porque ela teve lá problemas de falhas de mecanismo de tolerância, né? Que vai estar envolvido com fatores genéticos e fatores ambientais. E passou a desenvolver autoanticorpos, ou seja, anticorpos contra moléculas das nossas próprias células, né? Esses autoanticorpos no lúpus, eles são vários autoanticorpos, então existem diferentes autoanticorpos contra moléculas próprias que o indivíduo produz. Dentre eles estão anticorpos citoplasmáticos, né? Contra algum constituinte citoplasmático, e autoanticorpos contra antígenos de superfície celular e autoanticorpos nucleares contra componentes nucleares. E esses autoanticorpos nucleares, eles são bastante importantes aqui no lúpus, né? Porque eles são bem característicos, eles acontecem também em outras doenças autoimunes, mas alguns são característicos do lúpus e são eles os mais utilizados para fazer o diagnóstico laboratorial do lúpus, tá? Anticorpos antinucleares. Quais são os aspectos clínicos do lúpus? Então, o indivíduo que tem o lúpus eritematoso sistêmico, ele vai desenvolver diferentes sinais e sintomas em vários sistemas e órgãos do corpo, como eu já comentei. Então, esses sintomas incluem sintomas pulmonares, né, decorrentes da ação desses autoanticorpos lá no pulmão, né? Então, o indivíduo pode ter pleurite, pode até ter hemorragia pulmonar. Nos rins, esses autoanticorpos podem causar insuficiência renal. Na pele, tem um sinal bem característico, que é o rash malar, que são essas lesões aqui, esse eritema ali na região malar, que é popularmente conhecido como asa de borboleta, né, em virtude desse formato que ele surge ali na região malar. O indivíduo pode ter úlceras orais. No sistema cardiovascular, pode ter miocardite, endocardite, inclusive até pode ter infarto. Pode ter alterações gastrointestinais, pancreatite, hepatite, isquemia intestinal. No sangue pode ter anemia, trombose, vasculite. Nos músculos e nas articulações, dor muscular, dores articulares e artrite, né? Pode apresentar também queda de cabelo, febre e dor de cabeça. Então, esses são todos os aspectos clínicos, né, que envolvem o lúpus. Então, dá para perceber que realmente ele é uma doença autoimune de caráter sistêmico, né? O paciente apresenta diferentes sintomas em decorrência da presença desses autoanticorpos agindo em cada um desses sistemas. O diagnóstico laboratorial do lúpus, ele vai se basear na detecção de anticorpos antinucleares. Então, basicamente, o principal diagnóstico laboratorial do lúpus vai estar baseado, né, na pesquisa de anticorpos antinucleares. O indivíduo que tem lúpus, ele pode desenvolver, como eu comentei, né, diferentes tipos de autoanticorpos, né, autoanticorpos contra autoanticorpos citoplasmáticos, autoanticorpos para moléculas de superfície celular, né, das nossas próprias células, e também anticorpos antinucleares. E aí, dentro da classe desses anticorpos antinucleares, o indivíduo pode ter autoanticorpos anti-DNA, de dupla fita, né? Autoanticorpos anti-RNA,
autoanticorpos contra as estonas, né, que estão ali envolvidas no DNA, contra proteínas não estonas também, e também pode ter autoanticorpos contra o antígeno Smith ou anti-SM. Esse autoanticorpo contra o antígeno Smith, esse anti-SM, ele é um anticorpo característico do lúpus. Então, o achado desse autoanticorpo anti-antígeno Smith, ele é característico do lúpus, né? Embora ele não seja tão fácil de ser detectado, é uma detecção ali em torno de 20 a 30% dos pacientes com lúpus, não é tão fácil de detectar ele. Ele é um autoanticorpo que está diretamente relacionado com o lúpus, né? Esses outros autoanticorpos, tanto citoplasmáticos quanto de membrana e até mesmo outros autoanticorpos antinucleares, eles podem ser também identificados em outras doenças autoimunes, né? Por isso que o diagnóstico do lúpus ele vai estar baseado nos aspectos clínicos, né? Então, em toda a história clínica do paciente e mais o achado dos anticorpos antinucleares, né? Então, sempre vai ter que estar caminhando junto os aspectos clínicos e o laboratorial para poder fechar esse diagnóstico. Quais são, então, as técnicas que podem ser utilizadas para o diagnóstico desses anticorpos antinucleares? Existem duas principais técnicas que podem ser utilizadas, né, para essa detecção de anticorpos antinucleares. A primeira dela é uma técnica de imunofluorescência, que a gente já vai falar bem sobre ela, que é a técnica de FAN, que é fator antinuclear. Essa técnica existem vários empregos para essa técnica de imunofluorescência, ou melhor dizendo, essa técnica de imunofluorescência ela pode ser empregada para o diagnóstico imunológico de várias doenças, tá? E aí, falando especificamente do lúpus, existe uma técnica de imunofluorescência que é o exame do fator antinuclear, que é o FAN, que vai estar baseado em técnica de imunofluorescência para detecção de anticorpos antinucleares. E aí nós temos uma outra técnica, que também é uma técnica imunológica, que pode ser empregada para o diagnóstico de várias doenças, que é o ensaio imunoenzimático, o ELISA. Né? Essa sigla ELISA vem do inglês, Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay. Então, o ELISA, ele é também uma técnica de diagnóstico imunológico, que pode ser utilizada para detecção de autoanticorpos nucleares, mas também pode ser utilizada para diagnóstico de várias outras doenças, tá? Tanto autoimunes quanto doenças infecciosas, tá? O mesmo vale para técnicas de imunofluorescência. As técnicas de imunofluorescência, que existem várias, né, ali dentro, vários exames que utilizam o princípio de imunofluorescência também para o diagnóstico de doenças, tanto doenças de caráter autoimune quanto doenças infecciosas. Eu vou falar um pouquinho para vocês na aula de hoje sobre a imunofluorescência, dizer o que é essa técnica e depois falar sobre o que é a técnica de FAN, que utiliza esse princípio de imunofluorescência, tá? E aí, a técnica de ELISA, a gente vai ver sobre ela mais à frente, tá? Falando então especificamente da técnica de imunofluorescência. O que é a técnica de imunofluorescência? A técnica de imunofluorescência, ela é uma técnica de diagnóstico imunológico baseada na ligação antígeno-anticorpo, na qual os anticorpos são marcados por fluorocromo. Essa técnica, esse princípio aí da técnica de imunofluorescência de utilizar a ligação antígeno-anticorpo com anticorpos marcados por fluorocromo, é o princípio da técnica de imunofluorescência, tá? Esse princípio de imunofluorescência ele pode ser utilizado em vários exames de diagnóstico para detectar vários tipos de doenças, tá? Tanto doenças autoimunes quanto doenças infecciosas. A técnica de imunofluorescência, ela tem duas variações. Ela pode ser
uma imunofluorescência direta quando se pesquisa o antígeno, ou seja, quando se pesquisa o agente causador da doença. E aí ela vai ser bem mais importante nas doenças infecciosas, né? Embora ela não seja tão empregada na prática clínica, a imunofluorescência direta. A imunofluorescência indireta, ela é uma técnica para pesquisa de anticorpos. Indireta, imunofluorescência indireta, vai ser utilizada para pesquisa de anticorpos na amostra do paciente. Esse princípio da técnica de imunofluorescência indireta é o que mais é utilizado nos testes de laboratório. E aí existem vários exames, volto a dizer mais uma vez, existem vários exames no laboratório que utilizam como princípio a técnica de imunofluorescência indireta, tá? E ela é a mais utilizada de um modo geral, se comparada ali com a metodologia direta, tá? Imunofluorescência direta, que é feita para a detecção de antígenos, ou seja, vai ser bastante empregada para a detecção de antígenos microbianos, por exemplo, tá? Embora ela não seja tão utilizada. Como que funciona na prática clínica, né? A mais utilizada no laboratório é a indireta. Como que funciona essa imunofluorescência direta? Primeiro, pega-se, né, uma lâmina que vai conter a amostra do paciente, lá uma amostra de tecido, uma amostra de escarro, sei lá, alguma amostra do paciente que possa conter o antígeno, ou seja, que possa conter o agente infeccioso, por exemplo. Em seguida, adiciona-se a esta lâmina, coloca mesmo sob a lâmina ali, um anticorpo marcado, um anticorpo específico para aquele antígeno que você está procurando, marcado com fluorocromo. Esse fluorocromo são várias substâncias que têm capacidade de emitir fluorescência quando excitadas por uma luz num comprimento de onda específico, né? Como uma luz ultravioleta, por exemplo. E aí, quando há a ligação, né, quando o antígeno que está sendo pesquisado está presente na amostra, esse anticorpo específico para esse antígeno vai se ligar a ele. E como ele é marcado por essa agente fluorescente, quando a gente colocar essa lâmina num microscópio de fluorescência, que é um microscópio que vai ter uma luz no comprimento de onda específico para excitar o fluorocromo, a gente vai ver a presença de fluorescência nas áreas onde houver a ligação do anticorpo com o antígeno. Essa é o princípio da técnica de imunofluorescência direta, que pode ser aplicada para a detecção de vários antígenos diferentes. No princípio da técnica de imunofluorescência indireta, a gente vai ter a pesquisa de anticorpos. Por isso o nome indireta, porque você está diagnosticando a doença pela detecção do anticorpo e não pela detecção do antígeno. Como que funciona essa técnica, o princípio da técnica de imunofluorescência indireta? Para essas técnicas, a gente já tem lá um kit pronto, onde existe uma lâmina que vai ter o antígeno já absorvido ali nessa lâmina. Então, a lâmina já vem pronta no kit, contendo ali o antígeno de interesse, né? Em seguida, adiciona-se a amostra com a amostra do paciente, que pode conter o anticorpo que a gente está querendo pesquisar, né? Se a amostra do paciente tiver o anticorpo específico pro antígeno que já vem prontinho lá na lâmina, esse anticorpo do paciente vai se ligar, né, à lâmina e vai ficar lá grudado. Como a gente não consegue ver essa reação aqui entre o antígeno e o anticorpo, a gente adiciona um anticorpo secundário, que é um anticorpo humano,
marcado com o fluorocromo. E aí, esse anticorpo humano vai se ligar ao anticorpo que está lá grudadinho no nosso antígeno na lâmina. E aí, depois, quando a gente olhar no microscópio de fluorescência, essa reação vai apresentar fluorescência. Se na amostra do paciente não tiver o anticorpo, não vai ter a gente não vai ver fluorescência. Por que a gente não vai ver fluorescência? Porque não vai ter anticorpo aqui disponível para o anticorpo se ligar, tá? Então, esses são os princípios da técnica de imunofluorescência direta e indireta, né? E aí, esses princípios podem ser utilizados, como eu comentei, para o diagnóstico de várias doenças diferentes. Um exemplo da aplicação da técnica de imunofluorescência indireta é a técnica de diagnóstico laboratorial para o lúpus eritematoso sistêmico. Esse teste de diagnóstico para o lúpus eritematoso sistêmico, que utiliza como princípio a imunofluorescência indireta, é o teste de fator antinuclear, ou simplesmente FAN. Essa técnica, esse exame, né, fator antinuclear FAN, é uma técnica de imunofluorescência indireta para a pesquisa de anticorpos antinucleares em amostras de soro dos pacientes com suspeita de lúpus. Então, o FAN nada mais é que um exame de diagnóstico laboratorial que vai utilizar princípios da técnica de imunofluorescência indireta para detectar anticorpos antinucleares na amostra do paciente que está com suspeita de lúpus. Como que funciona essa técnica? Essa técnica, então, ela já existem, né, materiais prontos, kits prontos para ela. E nesses kits vem uma lâmina. Essa lâmina, ela já contém, aderida a ela, células EP2. Essas células EP2 são linhagens de células epiteliais humanas. Então, essas células EP2 vêm já grudadinhas ali na superfície da lâmina. Na sequência, a gente adiciona a amostra do paciente que está com suspeita de lúpus. Se na amostra desse paciente tiver anticorpos antinucleares, o que vai acontecer? Esses anticorpos antinucleares do paciente vai se ligar aos fatores nucleares lá, ou ao DNA, ou às histonas, ou ao RNA, ou ao anti-SM, que existe lá nas células EP que já estão fixadas na lâmina. Então, se na amostra do paciente tiver esses anticorpos qualquer fator nuclear, esses anticorpos antinucleares vão se ligar às células EP, né, aos seus respectivos fatores nas células EP lá na lâmina. Essa ligação aqui, embora ela esteja acontecendo entre os anticorpos antinucleares e os fatores nucleares lá nas células EP, a gente não consegue ver ela a olho nu. Então, a gente adiciona um conjugado, que é o anticorpo marcado com o fluorocromo, né? Que pode ser a fluoresceína, por exemplo. E aí, esse anticorpo marcado com a fluoresceína vai se ligar ao anticorpo da amostra do paciente. E aí, depois, a gente vai observar no microscópio de fluorescência essa lâmina, né? Então, essa lâmina ela vai ser levada até o microscópio de fluorescência após feitos todos esses passos, né, da reação. E aí, a gente consegue ver se na amostra do paciente tinham os anticorpos antifatores nucleares, a gente consegue ver essa reação, né, entre o anticorpo antinuclear e os fatores nucleares por meio da emissão de fluorescência.
Aí existem diferentes microscópios, né? Existem alguns microscópios que são mais tradicionais, microscópios de fluorescência, né? Esses microscópios, eles possuem uma luz no comprimento de onda específico para excitar os fluorocromos. Não é uma luz normal, igual aquela luz branca que vocês veem no microscópio, tá? Ela é uma luz com comprimento de onda específico para excitar o fluorocromo. E aí existem versões mais modernas desses microscópios de fluorescência, onde a gente já consegue ver diretamente aqui na tela, né? Então a gente põe a lâmina aqui e conseguimos ver na tela do microscópio ali tudo que está na lâmina, né? E aí a gente consegue tirar foto também já em tempo real ali na tela, tá? E aí o que a gente vai ver, então, falando especificamente do fator antinuclear, da técnica de FAN. Então, mais uma vez ressaltando, se na amostra do paciente houver anticorpos antinucleares, a técnica de FAN vai ser positiva. E como que a gente sabe que essa técnica foi positiva? Porque quando a gente colocar a lâmina no microscópio, a gente vai observar isso aqui, ó. Fluorescência. As células vão ter fluorescência, tá? E aí, para analisar esses resultados do FAN, além da gente saber que a reação é positiva, né? Ela é fluorescente, ela teve fluorescência, indicando que há a presença de anticorpos antinucleares. O resultado do FAN pode se apresentar em diferentes padrões de fluorescência. Então, as células elas podem se apresentar com um padrão homogêneo de fluorescência, que é aqui essa letra A. Pode ter um padrão nuclear pontilhado grosso, onde o núcleo não ficou totalmente homogêneo, fluorescente de forma homogênea. Pode ter um padrão de fluorescência do tipo centromérico, pode ter um padrão de fluorescência nucleolar, pode ter um padrão de fluorescência citoplasmático, pode ter um fator de fluorescência pontilhado fino nucleolar e aqui tá aparecendo o fuso mitótico. Por que surgem podem aparecer esses diferentes padrões de fluorescência na técnica de FAN? Porque o indivíduo pode apresentar diferentes anticorpos contra fatores nucleares. Lembra que eu comentei que existem fatores contra... podem existir anticorpos anti-DNA, anti-RNA, antiproteínas histonas, anti-SM. Então, dependendo dos tipos de anticorpos antinucleares que aquele paciente apresenta, ele vai apresentar diferentes padrões de fluorescência na sua amostra de FAN. E aí, só ressaltando que se o paciente não tiver na sua amostra anticorpos antifatores nucleares, a reação vai ser negativa. Então, quando a gente coloca a lâmina lá no microscópio de fluorescência, a gente não vai ver emissão de fluorescência. Não fica verdinho assim o núcleo das células, né? Como vocês estão vendo aqui nessas imagens, ok? E aí também é importante ressaltar sobre essa técnica, né? Que o resultado também vai mostrar títulos, né? Também é possível diluir a amostra e saber até qual título ela continua sendo reagente. Nas próximas aulas, então, a gente vai falar mais sobre outras doenças autoimunes, tá? O diagnóstico dessas doenças, vamos ver novas técnicas e também a gente vai conhecer a etiologia de outras doenças autoimunes. Mas por hoje, né, o nosso objetivo era realmente estudar o lúpus e as técnicas de diagnóstico para o lúpus. Espero que vocês tenham conseguido entender. Um abraço a todos e até logo!